Oi, gente, continuando falando sobre os ensaios de campo, o último que eu falei no vídeo foi o DHT. E agora vai ser sobre o VFT, Van Test, ou ensaio de corte rotativo. E assim, ele é apropriado para a estimativa da resistência não drenada dos solos argilosos brandos, ou seja, argilas muito moles e médias. A sua complexidade ela é baixa e o seu custo de baixo a médio, dependendo do tipo do ensaio. E o acesso para o ensaio é através de um furo de sondagem ou cravação prévia. A interpretação dos dados é teórica e a reprodutibilidade dos resultados é razoável. Os parâmetros obtidos neste ensaio são o momento torsor e a rotação, enquanto os estimados são a resistência não drenada e o assentamento da superfície da fundação superficial. E o ensaio ele consiste em introduzir no terreno molinete, ou seja, um conjunto de 4 lâminas retangulares soldadas a uma vara central ligada à superfície do terreno. E quando o aparelho estiver posicionado à profundidade desejada, é aplicado o momento torsor, que obriga ao movimento de rotação. A velocidade de rotação é constante e obtém um diagrama do momento aplicado. O próximo ensaio é o SBPT, ensaio com pressiômetro autoperfurador. E ele é um ensaio com pressiômetro autoperfurador, como diz o nome, e é um aparelho com uma complexidade elevada e um custo elevado. Ele é aplicado em solos argilosos, em que o seu acesso é através de uma sondagem ou uma cravação prévia. A sua profundidade em cada sondagem é limitada e a interpretação dos dados teóricos, em que sua reprodutibilidade de resultados ela é boa. Ele é o único aparelho que permite avaliar os parâmetros de resistência e de deformabilidade e ainda o estado de tensão inicial por interpretação teórica. E ele é um ensaio bom para avaliar o impulso de repouso, o K0 que eles se referiram. E ele envolve o maior volume do terreno do que a maioria dos outros ensaios de campo. Então, você precisa de um espaço maior para fazer ele. E os parâmetros estimados nesse ensaio são o coeficiente de impulso em repouso, ângulo de atrito ou ângulo de resistência ao corte efetivo e a resistência não drenada. E esse ensaio ele consiste em que o pressiômetro contém uma célula cilíndrica com 1 metro de altura e 8 centímetros de diâmetro e pelos seus meios o pressiômetro ele abre um furo no terreno com uma remoção do solo à medida que penetra o solo, sendo considerado um autoperfurador. Atingindo a profundidade desejada, a membrana do dispositivo ela sofre uma expansão devido à pressão de ar comprimido no seu interior. E é medida a deformação radial através de 3 transdutores colocados a meia altura da membrana e afastados entre si. A pressão neutra também é medida devido a mais 2 transdutores existentes na membrana. E o PMT, Presumed Test, ou ensaio com pressiômetro menor, ele é um ensaio que ele distingue pelo fato de ser realizado o furo prévio e de a célula em contato com o terreno não estar dotada de instrumentação. A sua complexidade de execução é de média a elevada, sendo um custo elevado. O seu acesso é através de um furo de sondagem e atinge qualquer profundidade. A sua interpretação ela pode ser empírica ou teórica, mas a reprodutibilidade dos resultados ela é fraca e ela é adequada para caracterizar solos rígidos e rochas brandas a qualquer profundidade e é uma boa alternativa, mas os resultados eles dependem essencialmente do pré-furo. Os parâmetros obtidos nesse ensaio são volume e pressão, enquanto os parâmetros estimados são a resistência e assentamento da fundação. O pressiômetro, o ensaio ele consiste em que o pressiômetro ele é introduzido no furo
e instalada pressão de igual valor nas 3 células. As 3 células são constituídas de borracha cilíndrica e estão instaladas no pressiométrico distanciadas. A pressão instalada nas células, ela vai aumentando por escalão, com duração de 1 minuto para cada escalão. E retirar a variação de volume injetada na célula depois. E o diâmetro do pressiômetro ele pode variar entre 35 e 73 milímetros, com uma altura aproximadamente de 210 milímetros. E o DMT, Flat Dilatometer Test, ou ensaio de dilatômetro de Marquette, ele é um ensaio de baixa complexidade e curso médio. Os solos apropriados para esse tipo de ensaio são as argilas, e o seu acesso ele é por meio de um furo de sondagem ou cravações prévias, assim como o anterior. Em caso de sondagem, a sua profundidade ela não é limitada e a sua interpretação dos resultados ela pode ser empírica ou teórica, enquanto que a sua reprodutibilidade dos resultados ela é muito boa. E nesse ensaio, existem correlações para avaliar os parâmetros de resistência e deformabilidade, e ainda o coeficiente de impulso em repulso. Os parâmetros obtidos nesse ensaio são o volume e pressão, enquanto que os parâmetros estimados são a resistência e acentuamento da fundação, resistência não drenada e coeficiente de impulso em repouso. E o ensaio ele consiste de um aparelho utilizado para o ensaio DMT, que é uma estreita célula de aço inoxidável, com uma altura de 255 milímetros, largura de 95 milímetros e espessura de 15 milímetros, e com uma extremidade inferior que é cravada no terreno a uma velocidade de 20 milímetros por segundo. Mesma velocidade que um dos primeiros testes que eu falei, que eu não lembro o nome agora. E depois de cravado, o dilatômetro ele é injetado gás sob pressão para a célula, efetuando posteriormente 2 leituras, sendo a primeira nos 15 segundos após a cravação e a segunda entre os 15 e 30 segundos após a primeira leitura. E o ensaio ele repete sucessivamente, sempre abaixo de 20 centímetros ou 30 centímetros do ensaio anterior realizado. E das 2 leituras registradas, é possível retirar a pressão de contato e a expressão que são úteis para determinar 3 parâmetros, que é o índice do material, módulo de dilatômetro e tensão horizontal. Bom, esses foram os principais ensaios de campo. E no próximo vídeo eu vou falar dos principais ensaios de laboratório.